Opa, André aqui. Falar hoje sobre um momento que eu acho importantíssimo, que é o momento dos pais colocarem as crianças para dormir. Eu, eu sempre cito isso, hoje eu vou falar um pouco mais, vou entrar um pouco mais a fundo, por que que eu acho isso tão importante, mais ou menos como que eu faço com meu filho. Mas eu sou um defensor e eu acredito que sim, você deve colocar o seu filho para dormir. Então vamos lá, vamos falar a verdade, vamos pro chão da realidade aqui, pra gente começar. Seu filho vai sofrer bullying na escola, seu filho vai ser zoado na escola. E é assim mesmo, faz parte da vida da criança. Ele também vai fazer com os outros. Meu filho, não, vai, ele vai zoar os outros também. No meu tempo nem chamava bullying, quando eu era criança era mangar, tá mangando do outro, tá abusando do outro. Mas é assim, esses dias eu vi uma mãe falando, será que eu devo trocar o meu filho de escola porque ele está sofrendo bullying? Vai lá na escola, de repente é alguma coisa mais séria, acompanha a criança de perto, é legal. Mas na outra escola ele vai sofrer bullying também, faz parte. Na outra escola ele também vai ser zoado, na outra escola ele também vai tirar onda. E às vezes eu vejo os pais preocupados em criar uma bolha ao redor da criança, em não, meu filho não pode sofrer bullying, porque senão ele vai ficar traumatizado e isso vai afetar a vida no futuro dele e tal. Lógico que dependendo do nível do que isso aconteça, pode vir a gerar algumas consequências mais. Só que cabe a nós pais criarmos os nossos filhos com um senso de identidade própria, com um senso de valor próprio, o termo mais adequado, para que ele resolva os bullying que vão acontecer inevitavelmente na vida dele. Porque se ele não sofre bullying agora quando é criança, vai ter eventos no futuro, cara, de rejeição de todo jeito. Vai ter evento que ele vai ser desrespeitado, ele vai reprovar aquilo ali, ele vai perder aquilo ali, ele vai errar mais tarde ou mais cedo no emprego, ele vai ter problema nos relacionamentos dele. Faz parte da vida, as adversidades fazem parte. Então nosso papel não é criar uma bolha ao redor dos nossos filhos, mas prepará-los para o mundo real. Porque isso, por mais que a gente consiga criar uma bolha agora enquanto ele é criança, pequena, vai chegar o momento que ele vai ter que lidar com isso. Então é bom que aprenda a lidar agora. E como que a gente faz isso? Criando um senso de identidade, de valor próprio nele. Outra coisa também, eu vejo alguns pais preocupados, e eu tenho essa preocupação, em um certo nível ela é saudável. Se isso começar a perturbar você, a tirar seu sono, aí começa a ser algo ruim. Mas alguns pais preocupados, caramba, será que eu vou traumatizar meu filho? Será que eu vou ter alguma interação com meu filho que gere problemas futuros? E mesma coisa, né? A preocupação é a mesma, só que aí na figura agora do pai reagindo, da mãe se relacionando com a criança. Você vai traumatizar seu filho. Você vai trazer problemas para o seu filho, assim como eu também. Afinal de contas, nós somos pais imperfeitos, educando filhos imperfeitos. De Eva até aqui, todas as mães foram imperfeitas. De Adão até aqui, todos os pais traumatizaram seus filhos. O único que poderia ter sido perfeito foi Jesus. Ele não teve filhos. Já pensou como seria rico para a gente ter registro da vida de Jesus com os filhos dele? A gente tem com os discípulos que dá para trazer muita coisa, mas seria legal. Todos os pais erraram com seus filhos. Nós somos imperfeitos educando outros seres humanos imperfeitos. Freud que dizia isso, você vai traumatizar seu filho, não tem como. Mas, já que a gente sabe que vai errar, cabe a nós trazermos mais soluções do que problemas. Cabe a nós prepararmos ele de modo que ele tenha, de novo, um senso de valor próprio para lidar com o mundo real, para viver o chão da realidade. E não ficar me preocupando, pode se preocupar, de novo, num certo nível é bom, mas não ficar nessa noia de, eu não vou ser um bom pai para o meu filho, e eu vou gerar problema, eu vou ser uma mãe que vai traumatizar a criança, e ele vai ser inseguro por minha causa. Eu sei que eu vou errar. É assim mesmo, pô. Faz parte. Então eu estou mais preocupado em trazer mais soluções do que em problemas. Então, num nível muito, muito simplório, tá? Lógico que nosso cérebro não funciona desse jeito, mas só em termos didáticos. Como que eu faço para garantir que o meu filho crie essa blindagem? Como que eu blindo o meu filho? Como que eu faço ele viver na realidade, viver com o bullying que ele vai sofrer, com as reprovações que ele vai ser reprovado, os desrespeitos que vão acontecer, as rejeições, as derrotas. Inclusive, nosso sistema de ensino é um sistema que mostra que os fracassos são ruins, né? A gente só exalta os acertos e os fracassos são ruins, sendo que
olha as pessoas de grande performance na vida, todas elas tiveram muito fracasso até acertar. O fracasso é muito mais parte do acerto, do sucesso, do que outra coisa. Isso é assunto para outro vídeo. Mas o que eu, pai e mãe, tenho que fazer para ajudar meu filho a viver no chão da realidade sem se permitir ficar traumatizado, vamos dizer assim, com os problemas que vão acontecer? Eu tenho que basicamente, de novo, nosso cérebro não funciona assim, é muito mais complexo que isso, é só um termo didático aqui. Basicamente eu tenho que proporcionar para o meu filho eventos positivos maior que, lembra o sinal da matemática? Maior que eventos negativos. Em nível de significância, não de quantidade de eventos. Ou seja, a soma do significado dos eventos positivos tem que ser maior que a soma do significado dos eventos negativos. E o que joga contra a gente aqui? Nós, seres humanos, naturalmente damos muito mais significado aos eventos negativos do que aos eventos positivos. E é normal, é assim mesmo. Claro que a gente pode, através do exercício consciente, começar a direcionar o nosso foco para os eventos positivos. Conscientemente, tirar o meu foco dos eventos negativos e colocar nos eventos positivos. Mas o normal, o natural, a nossa natureza foca muito mais no negativo do que no positivo. Pensa uma pessoa que teve o dia 95% bom, 5% ruim, ela vai dormir pensando no quê? Se ela não tiver esse exercício de focar de propósito no bom, ela vai dormir pensando no ruim. A pessoa acordou, teve um teto para dormir, teve um colchão, tomou café da manhã, colocou a roupa, tomou banho, foi trabalhar, no caminho para o trabalho, levou uma fechada no trânsito, já fica com raiva, já chega no trabalho xingando. Teve um monte de coisa boa, o cara focou no negativo. E de novo, gente, é assim, nossa natureza é assim. Ele teve um dia produtivo, fez várias coisas, ela participou de reunião, tudo mais, teve interações positivas com o filho, e aí de repente teve uma discussão de 5 minutos com o chefe, ou levou uma reprovação, vai dormir pensando nisso. De novo, nós somos assim. Alguns cientistas dizem que é por conta do tempo lá do homem da caverna, o cara que ficava olhando demais para a beleza das árvores, para a beleza do horizonte, via um leão do lado e comia. Então nós fomos programados para prestar atenção no negativo por uma questão de sobrevivência. Imagina a gente na savana africana com todos os animais querendo comer a nossa espécie, tinha que focar no negativo, senão não adiantava, não ia sobreviver. Então, de novo, a gente pode fazer um exercício para mudar esse foco, a gente tem consciência para isso, mas é normal, é natural que as pessoas foquem no negativo. Então os nossos filhos, até amadurecerem e criarem uma identidade de propósito, focar no positivo, eles vão focar mais no negativo. Então poucos eventos negativos geram um impacto maior do que os eventos positivos. Então a gente tem que gerar muitos eventos positivos e óbvio que, como eu sei que você é inteligente, como eu sou inteligente, eu vou trabalhar em cima dos eventos positivos de maior significado, já que eu tenho essa desvantagem de naturalmente nós focarmos mais nós darmos mais importância, mais significado para os eventos negativos. E como que eu, André, sei, como que você pode saber quais são os eventos que têm mais significados para o seu filho? Observando, prestando atenção nele. Se você estiver presente, você vai perceber o que seu filho gosta mais, o que ele gosta menos, o que ele dá mais valor, o que ele dá menos valor. Por exemplo, o Miguel, ele dá bastante valor para presente. Ele pega escova de dente, enrola, faz um embrulho lá e me dá de presente. É um jeito dele dizer que ele se importa comigo. É um jeito dele causar um evento positivo para mim. Assim como quando a gente dá presente para ele também, para ele dá um valor. Não sei se quando ele crescer isso vai continuar nesse nível, mas hoje isso é importante para ele. Eu, André, eu não estou dizendo que presente não é bom, não estou dizendo que presente, não entenda errado. É um evento positivo, receber presente. Só que o nível de significância que eu, André, dou para receber presentes é baixíssimo. A ponto de que no meu último aniversário do ano passado eu comecei a perceber que eu tenho que ficar atento para agradecer as pessoas quando me dão presente. Porque para mim, naturalmente, e não tem nada de errado com isso,
Não estou dizendo que tem que ser alto ou tem que ser baixo. Nós somos pessoas diferentes, nossos filhos são diferentes, mas para mim o nível de significância é tão baixo de receber um presente que eu preciso ficar atento para agradecer as pessoas, para não passar uma impressão de mal-estar ou o que quer que seja. Porque para mim não tem importância, pô. Não estou dizendo que é ruim, eu só estou dizendo que para mim não tem importância. E para o meu filho é importante. Então, se eu deixar correr, se eu deixar de forma natural, eu não vou dar presente para o meu filho, porque para mim não é importante. Então, eu tenho colado na parede do meu quarto, eu tenho algumas rotinas que eu acho que eu devo fazer diariamente, semanalmente e quinzenalmente. Uma delas lá é dar presente para o meu filho. A cada 15 dias, todo final do dia eu vou lá, marco esse eu fiz, esse eu não fiz, esse beleza, esse aqui hoje eu vacilei. E aí eu vou medindo. A cada 15 dias tem marcado lá para eu dar presente para o meu filho. Porque se eu sei que se eu deixar no natural, para mim eu não vou dar. E para ele é importante. Outra coisa, para o meu filho, ele dá muito valor é contato físico. Eu sou um pai muito físico também, tá? Então eu brinco muito de luta com meu filho. O Miguel é muito de contato, muito de abraçar, muito de beijar. Às vezes eu estou botando ele para dormir, ele, papai, coça as minhas costas, aí eu coço, ele coça mais para lá, coça mais para cá. Ele dá esse valor para contato físico. Já para elogio, não. Eu elogio meu filho, inclusive está lá também no que eu marco no final do dia, mas elogio ele não dá muito valor. Quer dizer que elogio não é importante? É importante. Só que para ele um abraço tem mais significado do que um elogio. Eu não estou dizendo que essencialmente um é mais importante do que o outro. Estou dizendo que nós, enquanto mãe e pai, se a gente observar nossos filhos, a gente vai entender quais são os eventos que têm um nível de significado mais importante para que naquela equaçãozinha, soma dos significados de importância dos eventos positivos tem que ser maior do que dos eventos negativos, a gente atua em cima do que tem mais significado para os nossos filhos. Já que joga contra a gente, naturalmente o ser humano dá mais importância para os eventos negativos. Então meu filho é muito de contato físico, ele dá valor para presente. Elogio é importante, mas não é tão importante. Ele precisa de atenção, acho que toda criança precisa. Toda criança precisa, lógico, mas para o meu filho isso é mais importante. Tem criança que é mais importante o elogio. E está tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Eu não estou dizendo que um está certo ou outro está errado. Eu estou dizendo que nós somos seres diferentes. E eu não vou aqui passar uma receita para você, como você tem que fazer com o seu filho, porque o seu filho não é igual ao meu filho. Então, se você estiver presente, se você estiver atento para o seu filho, naturalmente você vai perceber quais são os eventos positivos que ele dá mais significado. Agora, tem um momento que os eventos têm mais significado por causa do momento, não por causa do evento. O mesmo evento em outro momento, nesse momento tem um significado maior do que em outro momento. Que é justamente o horário de botar a criança para dormir. Justamente os 20 minutos ali, mais ou menos, antes que a gente dorme. Não é só com a criança não, com a gente também, tá? Durante o sono, eu estava assistindo uma palestra do nutricionista, ele falando que o sono é um milagre. A gente se lasca todo durante o dia, vem o sono, o nosso corpo restaura e o cérebro faz parte do corpo. Tá? E o cérebro, especificamente, tende a trabalhar em cima das informações que ele recebeu nos últimos 20 minutos. Durante o sono, o cérebro vai escolher o que é que ele descarta, o que é que ele guarda. Esse aqui pode descartar, pode esquecer. Esse evento aqui eu guardo, esse aqui eu retenho. Esse tem mais importância, esse não tem. Isso acontece com os eventos do dia também, não é só do dia anterior não, tá? Tem eventos de 2 meses, ao longo do tempo também algumas memórias, tem algumas coisas que a gente fala, eu lembro como se fosse ontem, de 10 anos atrás. Só que a memória já mudou um pouquinho, mas, de novo, esse também não é o assunto do nosso vídeo, mas durante o sono o cérebro vai escolher o que é que ele retém, o que é que ele esquece, o que é que ele descarta. E esses 20 minutos antes, existe uma chance maior dele reter. Então, esse momento é um momento, vamos colocar assim, um momento de ouro. É um momento que as suas ações com o seu filho têm um potencializador. Eles tendem a ter mais significado. E você pode aproveitar esse momento para gerar esses eventos positivos, ou seja, você já sabe que o negativo tende a ter mais significado. Você presta atenção no seu filho, você sabe quais são os eventos positivos para ele que tem mais significado. Então você pega esses eventos positivos que tem mais significados, coloca dentro dessa janela, que são ali os 20 minutinhos antes dele dormir, que tem mais significado para ele.
ou seja, vai potencializar ainda mais o significado desses eventos. Então, o que é importante para o seu filho? É receber presente? É elogiar? É ter... Ele é mais de contato físico? Tem criança, tem pessoas que você dá um abraço, a pessoa, legal, não dá muita bola. Tem pessoa que você abraça, ela abraça você. Porque nós somos diferentes. Então, o que é que você tem que fazer com o seu filho? O que é que ele dá mais valor? Para você colocar dentro dessa janela de tempo, para ajudar nessa equaçãozinha didática dos eventos positivos maior que os eventos negativos, para formar no seu filho uma pessoa com senso de identidade, de valor próprio, que lide com todos os problemas que ele vai ter ao longo da vida, com o bullying, com a rejeição, com as reprovações, com tudo, com os problemas que você vai gerar para ele. Então esse momento é um momento importantíssimo. Eu, com meu filho, eu tenho um ritualzinho de dormir. Ritual não escrito, tá? Mas eu faço questão de colocar meu filho para dormir. Os dias que ele dorme aqui comigo. Faço questão, cara. Então, a gente brinca muito na cama. Então, eu brinco um pouco de luta. Eu rolo com ele. Ele vai pro canto da cama, eu espremo ele no canto da cama. Ele, papai, eu falo, vai pra lá. Ele, não tem espaço mais não. Porque eu sei que o contato físico é importante para ele. Eu elogio, eu profetizo na vida do meu filho. Porque eu estou gerando sentido para ele. Eu não acredito nesse negócio de profetizar. Então, cria um cenário de futuro positivo para ele. Então eu falo para ele, você vai ser um homem incrível, você vai ser um homem bom, você vai ajudar muita gente. Às vezes eu falo para ele, filho, tem aptidões dentro de você que no tempo certo você vai descobrir, você vai trabalhar com o que você ama, você vai gerar um impacto positivo, você vai ajudar muitas pessoas. Tá? Eu tenho o meu ritual de dormir com meu filho. André, eu tenho que fazer tudo todo dia? Não. Mas vale a pena você anotar. Faz o exercício, cara, quais são as coisas positivas para o meu filho, o que é que eu posso incluir no momento de colocar ele para dormir. E tem dia que você brinca com ele de luta, se for o caso do seu filho. Tem dia que você elogia, tem dia que você reconhece. E tem um evento dentro desse momento que já é de maior significado, que a gente pode potencializar ainda mais, que é a historinha. Nós, seres humanos, adoramos história. Não é só criança não, tá? Adulto também. A gente adora história e o nosso cérebro retém muito mais história do que não história, vamos dizer assim. O que é que você lembra? Quais são os momentos de sala de aula que você lembra quando você estava ali na escola? Provavelmente ou das histórias que aconteceram ou das histórias que o professor contou para você. Tem uma sériezinha eu acho que foi lá. Tem uma sériezinha na Netflix explicando a mente. Eu não tenho certeza se foi lá que eu vi isso. Mas eles entrevistavam uma menina que é campeã de memorização de vários torneios de memorização. E aí eles deram, se eu não estiver enganado, eles deram 500 números, uma sequência de 500 números para a menina, para ela decorar em 10 minutos. Quando deram, eu falei, isso é impossível, véio. Essa menina não vai decorar nem a pau esses 500 números. E ela decorou. Aí depois perguntaram, como que você fez para decorar? Ela falou, não, eu pego cada número para mim, isso ela já tem pré-estabelecido, cada número é uma letra. Por exemplo, o número 3 é a letra E. E aí ela forma pseudo-palavras ou palavras, né? E a partir dessas palavras ela constrói uma história. A forma que ela faz para lembrar é uma história. Teve nessa mesma série que pegou uma sequência de palavras, não lembro quantas palavras, sei lá, 50 palavras, 30 palavras, e deram para as pessoas decorar as palavras. 93% das pessoas, se eu não estiver enganado, que decoraram foram pessoas que criaram histórias a partir daquelas palavras. Apenas 7% foi que decoraram as palavras soltas. Nosso cérebro retém história. Criança adora ouvir história, adulto adora ouvir história. Então a gente, nesse momento que é uma janela de ouro, que gera um significado maior, se a gente coloca a história, que tem uma chance muito maior, quando o cérebro está falando, esse sai fora, esse fica, esse descarta, esse retém, esse esquece, esse lembra. Nesse momento o cérebro vai olhar para a história com muito mais chance de guardar. E nas histórias a gente pode passar valores para os nossos filhos, a gente pode criar cenários onde dê oportunidade para ele conversar, a gente pode criar histórias que ele se identifique com o personagem. A história é importante demais.
coloca seu filho para dormir e conta a historinha. Não menospreze esse momento, porque vai gerar esse significado forte na vida dele. Ah, André, mas eu sou ruim de contar história, eu não sei contar historinha para o meu filho. Não precisa ser bom, não. Se você se dedicar, eu tenho certeza que você vai contar uma historinha boa para o seu filho. E se você não quiser, você não precisa criar a historinha, você não precisa contar de cabeça. Tem muito livro legal. Vai numa livraria, qual livro que eu compro? Vai lá na livraria, numa leitura, numa cultura, na Saraiva da vida. Esse é bom, ou esse é bom. Ah não, aqui é ruim, esse eu não vou levar não. Esse não, esse é ruim. Esse é bom, opa, mas está muito caro. Esse é bom, está no preço legal. Leva para a criança. Com ilustração, com imagem, com desenho. A vantagem do livro, pelo menos para o meu filho, eu conto uma história de cabeça para o meu filho. Mas se eu for repetir uma história de cabeça, ele fala, ele fala, papai, essa aí você já contou. E o livro não, o livro é mais fácil, porque a gente repete muitas vezes a história. Então isso facilita. Agora, se você quiser contar de cabeça, conta também. Eu uso muitas histórias da Bíblia, eu uso muitas histórias da vida real. Então, eu já contei para o meu filho a história de Ayrton Senna. Com Ayrton Senna, eu dei para o meu filho o carrinho da Hot Wheels, McLaren Senna. Dei ali durante o dia, eu falei, filho, esse aqui é o carrinho da McLaren Senna. Ele foi feito em homenagem ao melhor piloto que já existiu em todos os tempos, que o nome dele é Ayrton Senna. Hoje à noite o papai vai te contar a história dele. Já deixei ele na pilha ali para a historinha. Quando chegou, eu contei a historinha do Ayrton Senna, exaltei os valores. Eu acho que o Ayrton Senna foi um cara incrível, em termos de personalidade, em termos de padrão de sucesso. Aí eu contei, transmiti os valores que eu queria transmitir, peguei o YouTube no celular, botei no modo noturno, claro, passei para o meu filho, ele assistiu uma volta do Ayrton Senna que ele largou em quarto, cara, ele ficou fã do Ayrton Senna. Ou seja, eu ancorei aquela história dentro dele, passando os valores que eu queria passar. Já contei a história do Cafu, que fez um monte de peneira e acabou como o único jogador que disputou 3 finais de Copa do Mundo, campeão. Já contei a história do Usain Bolt, do Michael Phelps. Estou na cabeça para contar do Bill Gates, não contei ainda. Mas a gente pode trazer casos da vida real, pode trazer casos nossos. Eles adoram ouvir as nossas histórias que a gente viveu. E os livros também. André, eu quero inventar histórias. Inventa. Olha as histórias do cinema, muitas é o mesmo patrãozinho. Uma pessoa comum, dificuldade, problema, persistência, superação, vitória. Pronto, esse é o padrãozinho. Bota lá o Karate Kid, Daniel San, ou então Dre, né, o filho do Will Smith. Muito legal o filme, fica a dica do filme também, com o Jack Chan. Era um moleque que se mudou, pessoa comum, foi pra China, se apaixonou por uma menininha lá, começou a apanhar do Kung Fu lá dos chineses, aí começou a se dedicar, encontrou o Jack Chan, problema, tome apanhar, tome se dedicar, treinou, ganhou o campeonato. Sam Witwicky, do Transformers, eu gosto desses filmes. É um cara comum, que tinha um chamado, ou seja, o avô dele teve contato lá com os Transformers, e aí vieram os Autobots para a Terra, e aí encontraram ele, e tome problema, o Megatron tentando matar ele, aí ele fugindo, quase morre o tempo todo no filme, até que no final ele mata o Megatron. É uma pessoa comum, problema, vitória. Conta uma historinha dessa para o seu filho, nesse scriptzinho que ele vai curtir. Eu uso muito, eu tenho um personagem que eu criei para o meu filho que é o Zezé. Eu ancorei no meu filho que o Zezé é ele, então muitas vezes a gente sai para passear, no final do dia eu conto uma história do Zezé com os acontecimentos daquele dia. E aí muitas vezes eu pego o Zezé, que ele já ancorou na cabeça dele que é ele, e faço o Zezé em histórias com valores que eu quero transmitir para o meu filho. Na história você transmite valores para o seu filho, você transmite um senso de identidade, você está registrando, então você está usando um evento poderoso. Se você quiser amplificar ainda mais o nível de significado da história, coloca emoção. Nosso cérebro retém muito mais o que a gente coloca emoção do que o que a gente não coloca. Então, faz voz de personagem, vai falar do leão, faz o rugido do leão, imita o macaquinho, coloca emoção. Para a criança é legal, não precisa ter vergonha com seu filho não. Claro que eu não vou contar aqui, porque aqui eu tenho vergonha, mas para o meu filho eu conto. Mas coloca emoção, você está amplificando, está contando história, está amplificando, antes de dormir está amplificando para a equaçãozinha lá do maior que eventos negativos. Então, seu filho vai ser zoado,
você vai gerar problemas para a vida do seu filho ao longo da vida vai ser reprovado e tudo mais. Colocar para dormir é um evento poderoso para blindar ele de todos esses problemas, para que ele seja uma pessoa saudável emocionalmente no futuro. E tem um outro fator muito importante de você colocar o seu filho para dormir, é você criar um momento, um ambiente totalmente blindado de influências externas, onde você pode conversar com o seu filho, onde seja um momento que você pode criar proximidade para ele falar para você como foi o dia dele, para ele contar para você dos problemas dele. Não se espante se no meio de uma historinha ele chegar com um problema que aconteceu na rotina dele. Talvez ele coloque o personagem da história como se fosse ele vivendo aquele problema. Tem outro vídeo que eu conto como que o meu filho me pediu para contar a história do macaco Jack, que os amiguinhos ficavam zoando dele. Na verdade, o macaco Jack era ele. Então, esse é um momento também de aproximação, para que o seu filho tenha um momento certo, não que ele só vá conversar com você naquele momento, mas se ele quiser conversar com você, naquele momento ele tem abertura suficiente, sem telefone, sem influências externas, sem pressa, mas um momento íntimo, de intimidade ali, e aí você está transmitindo compreensão, você está transmitindo que você se importa com ele só de estar ali 100% presente, o que também é importante, que também vai ajudar nessa equaçãozinha de gerar eventos positivos com mais significância do que negativos. Então, minha recomendação é que você coloque sim seu filho para dormir. É poderoso, não negligencie esse momento. Brinca, rola na cama com a criança, conta historinha é poderoso demais, a gente falou aqui, elogia, faz o que você entender que deve fazer com o seu filho. De repente você tem que cobrir o seu filho, ele descobre, aí você vai lá e cobre de novo, seja como for. Mas cria esse momento com o seu filho, é um momento riquíssimo, é um momento de ouro, é um momento que você está blindando o seu filho contra os problemas que certamente vão acontecer, contra as lutas que ele vai enfrentar, para que ele se torne uma pessoa saudável emocionalmente e transmita isso para os filhos dele também. Então, essa é a sacada de hoje. Conte historinhas, coloque para dormir, crie o seu filho para se tornar uma mulher extraordinária, um homem extraordinário. Valeu!